Quando a gente pensa, então, em conhecer a reforma, é muito importante nós entendermos que ela tem um início, tem um começo. A reforma em Lutero e todas as pessoas envolvidas nisso transformou a Alemanha, transformou a Europa, transformou o mundo, transformou a economia, a sociedade. Então, a repercussão da reforma nós não temos ideia. Às vezes a gente acha que a reforma só foi uma reforma de igreja. Se formou uma igreja protestante. Talvez isso foi a menor parte que a reforma fez, de ter uma outra opção que não existia até então, de uma outra igreja que não fosse a igreja oficial católica. Mas a reforma, ela repercutiu em todas as esferas da sociedade. Vamos ler juntos então esse versículo? Vamos lá? Portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Baseado então nesse texto, baseado na experiência de Timóteo com Paulo, em relação a como ser um homem que não é covarde, mas que é empoderado, que tem amor e equilíbrio, é o que a reforma se dispôs e se propôs a construir na história, e é o que nós hoje precisamos continuar aprendendo com a reforma, como ser homens de valores, homens que realmente não se acovardam, mas estão revestidos de poder, de amor e de equilíbrio. Quando nós pensamos sobre isso, a primeira parte do versículo diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Se você for na sua Bíblia, você vai ver que a palavra espírito não é espírito de letra maiúscula, mas é minúscula. Então, esse espírito tem a ver com a nossa alma, com a nossa disposição mental, com aquilo que sentimos, com os nossos sentimentos. Então, quando ele fala assim que Deus não nos deu um espírito de covardia, quer dizer, um espírito de sermos tímidos, com medo, com indecisões ou com fraqueza, quer dizer, é essa a ideia de que Deus não nos criou para sermos assim. Deus não nos fez para que tivéssemos essas coisas sendo desenvolvidas ou cultivadas na nossa vida. Às vezes nós cultivamos esses sentimentos que são sentimentos de covardia, em termos da timidez. Eu sou tímido, eu não posso ter iniciativa, eu prefiro esperar, eu vou aguardar. Quer dizer, é aquele que se acovarda em qualquer situação e sempre vai postergando todas as decisões e não é uma pessoa realmente corajosa, ela é uma pessoa tímida. Às vezes a gente acha que timidez é humildade, e timidez não é humildade. Pelo contrário, timidez é você se esconder para não se expor. Então, a timidez não é uma característica bonita. Nós podemos ter um espírito, talvez, introvertido, ser uma pessoa mais fechada, mas necessariamente eu não preciso ser tímido. Tímido é uma pessoa acovardada. Tímido é uma pessoa que não tem coragem, uma pessoa que realmente não se dispõe a fazer as coisas. E a gente sente que a reforma aconteceu porque aqueles homens se dispuseram. Eles não ficaram tímidos com o conhecimento que sabiam, eles não ficaram tímidos em ver as injustiças que a igreja fazia, eles não ficaram tímidos em ver as pessoas passando necessidade, fome, pobreza, problemas de saúde, de educação. Aqueles homens se manifestaram, eles se expuseram, eles se colocaram ali para resolver aquilo. Então, a timidez não é alguma coisa que Deus nos deu, mas a timidez é alguma coisa que o diabo cultiva em nós para que nós não venhamos ser pessoas ativas, pessoas prontas a responder. Quer dizer, antes do pastor pedir, a gente já está fazendo. Antes da gente ver a necessidade da cidade, do bairro, aonde quer que eu esteja, eu já começo a ter iniciativa na minha vida. Então, Deus nos chamou para termos iniciativas, sermos pessoas não tímidas e não pessoas com medo também, porque covardia é aquela pessoa que tem medo. Então, ela tem medo de errar, ela tem medo de não dar certo, ela tem medo de as coisas não acontecerem, dela se frustrar novamente, dela se entristecer novamente. Eu não vou porque não vai dar certo, não, eu já fiz. Então, um espírito que não é de Deus. É uma coisa que não é dada por Deus por nós, mas é concedida pelo inimigo para nos enfraquecer e nos fazer pessoas. Então, veja, a indecisão também é uma
ideia de covardia. Ah, não sei se eu souber eu vou, se eu não tenho certeza, então eu não vou. Quer dizer, a indecisão às vezes pode parecer ser sabedoria, mas não. A indecisão é que você não quer tomar uma decisão, você não quer tomar uma postura, você não quer. Aqueles irmãos, eles tomaram, eles sabiam o que eles iam enfrentar, eles sabiam o que iria acontecer com a vida deles, mas eles se dispuseram. Então, aqui está uma fotografia de um filme sobre Lutero, quando ele pregou as 95 teses, né, ele não estava querendo fazer uma igreja protestante, ele era um monge católico, agostiniano, e a ideia dele era corrigir o percurso da igreja, corrigir aquilo que eles estavam fazendo com o Papa, ou que o Papa estava fazendo consigo mesmo, e ele prega essas 95 teses para ajudar a igreja, para poder incentivar a igreja a corrigir o seu percurso histórico, né, que desde Agostinho já estava se desviando tremendamente. E você vê que Lutero, ele não foi tímido, ele não ficou com medo, e nem teve problema de indecisão, ou não teve fraqueza. Ele foi corajosamente e enfrentou. Quando ele prega a tese ali, eu estou disposto a discutir, eu estou disposto a conversar com isso. Não é que ele está falando, é isso aqui, pronto. Ali, estão vendo outros cartazes ali eram assuntos e coisas que eles colocavam para discutir com a sociedade, para conversar com as pessoas. Então, qualquer um que tinha alguma coisa para argumentar com a sociedade, pregava ali na porta. Então, Lutero pode ver que o papel dele era maior do que todo mundo, né? Que ele tinha mais coisa para conversar com todo mundo, né? E você vê que você não vê em Lutero timidez, medo, indecisão, fraqueza. E ele era uma pessoa como qualquer um de nós. Ele tinha traumas na vida dele que poderiam justificar, ele é um cara medroso, né, porque a experiência dele enquanto jovem, durante uma chuva, né, que levou ele a deixar o curso de Direito para ser um monge, né, e o medo da morte, o medo, o desespero do pavor, do diabo, essas coisas todas, era para fazer com que Lutero se acovardasse em si mesmo e não fizesse nada. Mas ele via tanta injustiça, ele via tanta coisa errada, ele via tanta coisa que era imprópria para a igreja, imprópria para o líder daquela época da igreja, que era o Papa, que ele tinha que fazer alguma coisa. E aquele jovem, apesar de ter uma vida pessoal, talvez como a sua, como a minha, com restrições, com limitações, com fracassos, com medo, com experiências traumáticas, ele se dispõe, porque ali está cumprindo a vontade de Deus, está disposto a resolver e a ajudar a igreja. Então, veja que você não vê isso em nenhum dos reformadores. Nenhum deles se acomodou, nenhum deles deixou para lá. Todos eles se dispuseram, Wycliffe, a traduzir a Bíblia em inglês, ali em 1300, e depois de muito tempo, a Bíblia se espalhando ali na Inglaterra, países falam inglês, aí o pessoal se revolta contra ele e ele é queimado com tudo isso. Você vê mesmo Agostinho também sendo, apesar de ser um líder da igreja, um dos pais da igreja, naquela época, era uma pessoa que também estava vivendo um momento tumultuado, um momento de dificuldade, porque Roma estava caindo, né? Roma estava sendo dominada, e ele estava num lugar estratégico ali no norte da África, sofrendo tudo aquilo. Ele podia ficar acomodado, olha, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, mas não. Esses reformadores não olharam para si mesmos, olharam para a necessidade e para o plano e vontade de Deus, e se colocaram. Homens, pessoas, mulheres, jovens como eu e você, pessoas que até então viviam uma vida comum, uma vida normal, professor, dando aula, trabalhando, e esses reformadores não eram pessoas que vieram, só Lutero, né, que veio, né, de uma academia, Agostinho também que veio, mas todos eles, a maioria deles, eram pessoas comuns, donas de casa, jovens que se dispuseram a movimentar a reforma. Então, quando a Bíblia fala, em 2 Timóteo que nós lemos, em que Deus não nos deu isso aqui, se você tem isso, tira fora, porque não é de Deus. Tira fora. Deus precisa de homens, pessoas, jovens, dispostos a realmente enfrentar esse mundo e fazer história, fazer diferença
nesse mundo. Portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, o que está se referindo essa segunda parte do que Deus nos deu e deu aos reformadores? Então, se você olhar, a primeira coisa que nós vemos é que Deus deu poder, deu amor e deu equilíbrio. Quando você pensa em poder, né, a gente pensa, bom, a gente é homem, então é o poder físico, é o poder da capacidade, é o poder da persuasão, é o poder... Não. Quando fala que Deus nos deu o poder, Ele está falando mais da nossa capacidade, condições. E Deus deu capacidades a todos nós. Uma coisa é se nós usamos ou não usamos essa capacidade, ou se essa capacidade está sendo desenvolvida na nossa vida. Todos os reformadores eram pessoas que queriam estudar, queriam conhecer a Bíblia, queriam aprender, queriam fazer as coisas certas. Isso é poder. Você é empoderado quando você nem quer, você nem faz essas coisas. O poder aqui não é o poder de músculo, mas o poder aqui é um poder de empoderamento, de capacidade, de condições, de conhecimento. Se eu não conheço a Bíblia, se eu não conheço a realidade, se eu não estou disposto a aprender, porque Deus me deu um espírito de poder, eu posso. Mas para poder eu preciso conhecer, eu preciso ter essas capacidades que Deus quer desenvolver na minha vida. E Deus me fez um ser capaz para ter poder. Você fala, não, eu não tenho força, eu não tenho poder, é porque falta conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, capacidade da palavra de Deus, força da palavra de Deus. E o teu poder vai vir disso. O teu poder não vai vir da academia. O teu poder não vai vir de você comer muito. O teu poder não vai vir de você ser um grande político famoso. O teu poder vai vir da sua capacidade, das suas condições, do seu conhecimento, daquilo que você está buscando saber. E isso nós sabemos que os reformadores tinham. Todos eles gostavam de estudar. Todos eles gostavam de ler. Não só gostavam de estudar, de ler, de aprender, mas gostavam de ensinar os outros também. Ajudar as outras pessoas também. Então, o poder deles não ficava somente com eles, mas se estendia através de outras pessoas, porque eles ensinavam os outros a lerem, eles ensinavam os outros a aprenderem e a conhecerem. E quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece a Deus, quando você se empodera daquilo que Deus deu para você, você tem todo o poder e toda a força para fazer tudo aquilo que Deus quer. Bom, além da característica do poder, nós vemos que uma outra característica que o versículo fala e os reformadores tinham era o amor, a compaixão. Quando eu penso em mim mesmo, eu não tenho compaixão. Eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando eu estou voltado somente para a minha vida, eu não tenho essa característica que Deus me deu, que é a característica de poder amar, de poder me compadecer, de ser uma pessoa que tem compaixão pela próxima pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu sempre digo, olha, uma das forças do poder da reforma foi o amor que eles tiveram pelas pessoas que eram iletradas, empoderadas, sem condições, sofrendo na saúde, sofrendo em todas as condições. Aquelas pessoas, os reformadores, eram apaixonados por essas pessoas. Eles amavam essas pessoas ao ponto de darem a vida deles por elas, da forma de ensiná-los. Porque ensinar naquela época era você colocar a sua vida em risco. Você empoderar as pessoas naquela época era você colocar as pessoas contrária ao governo, contrária àquilo que estava sendo regido naquela época. E os reformadores, eles queriam empoderar, eles não só queriam ser poderosos, terem capacidades, terem conhecimentos, saberem das coisas, não a Bíblia somente para eles, porque eles sabiam, mas eles queriam que as pessoas soubessem. E essa foi uma das características que fez com que os reformadores fossem o que eles foram e deixassem um legado para nós até os dias de hoje. Então, quando eu penso nos reformadores, aqui está uma figura de um filme de João Ferreira de Almeida. Você imaginar
E João Ferreira de Almeida era um garoto de 14 anos, português. É isso que está na sua Bíblia, 14 anos. E com 14 anos ele sai de Portugal, ele tinha um ótimo conhecimento, ele foi muito bem educado, né, pelo seu tio, né? Ele tinha uma base escolar fabulosa, tanto que ele falava espanhol, falava um pouco de latim, um pouco de italiano. Tanto com 14 anos ele foi trabalhar numa região, né, em que nessa região as pessoas falavam o português, que não era em Portugal. E aconteceu o quê? Nesse percurso da viagem dele, ele teve acesso a um folhetinho falando sobre a reforma e falando sobre críticas à igreja. E ele se converte à igreja reformada. Com 14 anos, nesse percurso da viagem dele, né, e ele se converte, e com isso, ele, com 14 anos convertido, ele começa a ler a Bíblia, começa a entender a Bíblia e a resolver muitas questões que estavam abertas. Só para resumir a história dele, porque dele estudando agora, que aos 16 anos, esse jovem traduziu o Novo Testamento em português. Aos 16 anos. No meu vídeo eu falo assim, com 16 anos, o que eu estava fazendo? Sim, mas assim, você fala assim, 16 anos esse menino se preocupou em escrever, em traduzir o Novo Testamento. Para que traduzir? Se ele já sabia ler no latim, ou sabia ler em espanhol, por que ele teve que traduzir para o português? Porque ele via a necessidade dos portugueses de não ter acesso à Bíblia, ao Novo Testamento. Então, aos 16 anos, ele faz isso. Então, uma outra característica que Deus nos dá também é a característica do equilíbrio, da moderação, da justiça. Então, quando você pensa assim, nós somos empoderados por Deus, com um senso de equilíbrio, de moderação, de sermos pessoas justas, corretas, foi isso que empoderou e foi derramado sobre os reformadores de serem pessoas que buscavam essa moderação, esse equilíbrio, essa justiça para todos. Então eles não viam uma justiça só para eles, porque eles eram uma elite, mas eles entendiam que aquela justiça devia se estender às demais pessoas. As pessoas deviam ter o que eles tinham, as pessoas deviam conhecer aquilo que eles conheciam. Então, eles tinham espírito de equilíbrio, porque eles trabalhavam naquilo que era justo, equilibrado, aquilo que era moderado, para poder ajudar as pessoas. Então, quando a gente vê o que realmente o versículo nos fala, daquilo que não foi dado por Deus e daquilo que foi dado por Deus, eu preciso olhar, será que eu estou empoderado? Será que eu tenho poder? Será que o amor está presente na minha vida? Será que o equilíbrio é uma característica de Deus em mim e as pessoas podem ver isso? Quer dizer, de novo, eu sou empoderado porque eu tenho conhecimento, eu tenho a capacidade, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu tenho amor porque eu sou apaixonado não só por mim mesmo, mas muito mais pelos outros, pelo próximo, né? Se você pensar biblicamente, você tem vários momentos em que parece que aconteceram reformas, aconteceram momentos que caracterizam uma reforma na igreja, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento e depois posterior, né? Claro que a gente está pegando como base pós-Novo Testamento, né? Então, a reforma. Então, olhando por esse prisma, como nós enxergamos a reforma, como nós podemos ver a reforma no Velho e no Novo Testamento? De diversas maneiras, de diversas formas, diversas características. Mas a reforma tem uma peculiaridade. Ela é reforma porque ela conserva um bojo de valores que faz com que ela realmente possa dizer, aqui aconteceu uma reforma. Tá joia? Então nós só vamos pegar um texto do Velho Testamento e talvez o texto mais expressivo sobre uma reforma no Velho Testamento, que é a experiência de Neemias e Esdras. Se você for depois no livro de Neemias, capítulo 8, de versículo 1 ao 9, você vai ver que essa foi a última reforma do Velho Testamento. O último avivamento e a última reforma do Velho Testamento aconteceu nesse período. O que caracteriza como reforma? As pessoas nessa época de Neemias e Esdras, né, e você vai encontrar isso no livro de Esdras, no livro de Neemias, as pessoas não sabiam ler,
as pessoas já não sabiam nem mais a própria língua nativa delas, o hebraico, as pessoas já não conservavam mais a religiosidade deles, a Bíblia já não era lida, as leis de Moisés já não eram consideradas há muito tempo, porque o povo estava escravizado, o povo estava perdido, a cidade já não existia, o templo já não existia, as pessoas já tinham destruído, aquele povo estava desarticulado, né? E de repente Deus chama Neemias para fazer a reconstrução do muro, a reconstrução, a reforma do muro, né? A reforma da cidade e a reforma do povo. Então, a reforma, ela se caracteriza porque algumas coisas acontecem, muda a condição do povo, muda a condição e a capacidade do povo e, principalmente, o que acontece nessa passagem? O povo, pela primeira vez, vai escutar a palavra de Deus, mais de 6 horas, vai ficar em pé, vai glorificar e louvar ao Senhor, porque eles estão ouvindo a palavra de Deus, eles estão reaprendendo a sua língua, a sua cultura, a sua religiosidade, e a palavra de Deus é valorizada. O que é valorizado ali não são os muros, não é a reconstrução da cidade, não é aquele projeto arquitetônico, toda essa reforma estrutural. Isso ajudou, isso foi importante para que a verdadeira reforma acontecesse na vida do povo de Israel. E nesse momento, nessa passagem especificamente, Esdras está numa caixinha, ele está num banquete, assim, subindo num palanquezinho pequenininho e lendo, porque o povo quer. E o povo está em pé durante 6 horas, escutando a palavra de Deus e chorando e pedindo mais. E ele vai lendo durante todo o dia, as pessoas vão chorando e vão se comovendo, porque é resgatado de novo a palavra de Deus, é resgatada a língua do povo, a cultura, a religiosidade e a relação com Deus. E sabe o que é mais resgatado? A alegria. A alegria. Né? E Neemias fala assim, olha, para de chorar, gente, eu sei que vocês estão chorando emocional, vocês estão emocionalizados, mas gente, esse é o momento de alegria, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza, é a fortaleza de vocês. Então aquele povo começa a ter uma reforma completa, não só das muralhas, não só das estruturas sociais, não só das famílias, não só do retorno, mas uma reforma de amor pela palavra de Deus, amor pelas coisas do Senhor. E nessa intensidade, eles começam a cantar, eles começam a orar, e ninguém mais quer sair dali. Então você imagina aquela multidão, naquele tempo não tinha microfone, né? Não tinha apresentação, não tinha nada, mas ninguém falava nada, todo mundo ficava ouvindo a palavra de Deus, 6 horas, né? Se a gente demora mais do que 1 hora no culto, a gente já fica preocupado, né? Vamos embora, mas aquelas pessoas queriam capacidades, aquelas pessoas queriam poder na vida delas, aquelas pessoas queriam a alegria de Deus na vida delas, e elas ficavam ali o tempo que fosse necessário. E no dia seguinte estavam lá de novo, queremos mais, queremos mais, queremos mais. E aí nós temos então o que nós chamamos da reforma, mais expressiva talvez no Velho Testamento, e a última reforma com certeza, o último avivamento que aconteceu no Velho Testamento, e tudo aconteceu em torno do amor à palavra, do conhecimento à palavra, da alegria, da graça que a palavra trazia na vida de cada um deles. Então veja sempre, há uma relação muito grande com a reforma, no sentido da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus, da importância da Bíblia, de se ler, de se conhecer, de saber, e da alegria e da graça que ela tem que trazer na nossa vida. Não uma escravidão, não uma obrigação, não uma lei, mas alguma coisa de prazer e satisfação que ela nos dá. Então, era isso que Neemias, Esdras e todo o povo estava experimentando naquele momento. E aí você vai para o Novo Testamento, né? Então, o Novo Testamento também teve reformas? Teve várias, né? Eu disse para vocês, e teve vários reformadores, mas qual foi a reforma mais significante dentro do Novo Testamento? E que faz a teologia do Novo Testamento? E que faz a igreja do Novo Testamento? Sem dúvida, foi a reforma promovida pelo nosso reformador apóstolo Paulo, né? Jesus é Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. Ele implantou e trouxe a sua igreja e nos ensinou através dos seus evangelhos.
A igreja assimilou e aceitou a Jesus, o ministério de Jesus, mas ela não assimilou tudo, ela não aprendeu tudo. A igreja primitiva, dos primeiros apóstolos, no início dela, nos 50 anos, 30 anos dela, pensava que o evangelho de Jesus, a graça de Jesus, era somente para os judeus. Era somente para o país deles, somente para a cultura deles. E não entendiam que o gentil também poderia ser salvo, que Jesus também pensava no gentil, que Jesus também pensava em nós, que Jesus pensava em todo o mundo, não pensava só em Jerusalém, mas ao redor ao mundo todo. Então Paulo é despertado e se levanta para fazer uma reforma dentro da igreja primitiva. Pedro foi uma das pessoas que foi o precursor disso. Mas assim, ele não teve vida muito longa, né? Lembra que Pedro, lá em Atos capítulo 10, ele encontra com o centurião Cornélio, que era romano, que era gentil, e ali Pedro, é a primeira, pelo menos notícia que a gente tem, que vai e evangeliza, e vai e fala, porque ele teve uma visão, teve um sonho, uma revelação de Deus, e ele obedeceu a isso, e foi e falou com Cornélio. Cornélio não era judeu, era um centurião romano que amava Deus, dava esmola, servia a Deus, orava a Deus, e Deus escutava aquele homem, e deu a visão para que Pedro fosse. E Pedro foi cheio de restrição, cheio de medo, cheio de coisa tal, mas foi e obedeceu, né? E fez a evangelização, falou do evangelho, falou de Jesus, falou da graça do Senhor, e aqueles irmãos que já amavam a Deus, né? E de repente se convertem, choram, querem ouvir mais. Cornélio tem uma experiência, não só de obediência a Deus, mas da graça, da alegria. Só que Pedro não deu continuidade, mas Paulo entendeu a mensagem do Senhor e fez a grande reforma na igreja do primeiro século, que está em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé levantam essa questão dos gentios, do evangelho para os outros, e isso é discutido entre os apóstolos, entre as igrejas, e eles são designados então a fazer missões com os gentios. Nós temos a primeira reforma no Novo Testamento, em que a igreja formada por Jesus, pelos apóstolos, ela recebe agora uma reformulação, ela tem uma reforma em que ela se reformula para ficar mais na visão de Jesus, mais na visão de Deus, mais no amor de Deus. Então, essa igreja, ela se reformula, e com isso, irmãos, né, nós temos a igreja dos gentios cresceu mais do que a igreja dos judeus. Você tem mais igreja, que nem Corinto, né, Galas e Colossenses e tantas outras livros na Bíblia que Paulo escreveu, que eram igrejas gregas. Igrejas gregas. E os gregos foram os que mais se converteram nesse período do primeiro século da igreja primitiva, porque houve essa reforma. E essa reforma foi para trazer, o apóstolo Paulo apresentou essa libertação, essa palavra, apresentou o evangelho, e essas pessoas aceitaram e receberam com bom grado a palavra, o evangelho de Jesus, a vida de Jesus, e você vai ver que eles começam a crescer de centenas e milhares de cidades e mais cidades, e era interessante que eles amavam aprender com os apóstolos, e a alegria que tudo aquilo trazia para eles. Então, veja, sempre a palavra de Deus está ali presente, o conhecimento e a vontade de buscar e de aprender e saber, e a consequência dessa palavra na alegria. Então, é claro, você pode falar, olha, teve outras reforminhas, né, no Novo Testamento, né? Mas quando você pensa em reforma, que volta-se para o plano de Deus, volta-se para a palavra de Deus, e essa palavra promove alegria e transformação, então isso é uma grande reforma. Tanto se caracteriza como reforma que isso foi dado dentro de um concílio da igreja, uma discussão, uma abertura, em que eles vão à frente e fazem, tá joia? Então, isso no Velho Testamento a gente tem um exemplo, no Novo Testamento a gente tem esse exemplo, não se limita a isso, a gente poderia se estender dos pré-reformistas no Novo, né? Nos pré-reformistas no Velho, pessoas que tiveram iniciativas, profetas, apóstolos, mas que, como o apóstolo Pedro, né, e outros profetas no Velho Testamento, mas que não vingou de uma tal forma expressiva, de uma mudança tão radical, que fizesse uma transformação imensa, como aconteceu nessas duas experiências que eu estou contando para vocês no Velho e no Novo Testamento. Então aqui você tem
vem os pré-reformistas. Então agora a gente sai do Velho e do Novo Testamento e já entra numa era 350, da era cristã. Então lembra assim, os pais da igreja, os 100 primeiros anos, né, até João Batista, e aí depois a igreja se desenvolve, é perseguida, ela, no final, ela é acolhida pelo governo romano que está em decadência, e ela entende que os cristãos que estão em expansão, o cristianismo seria uma boa opção para eles de religião, para poder agregar o reinado, né, o domínio romano. Então Roma assume a igreja cristã como uma igreja oficial ali, né, nos anos 300, e nesse período dos anos 300 em que Roma está em decadência, e Roma assume o cristianismo como igreja oficial, porque os cristãos estão se espalhando em todo o reinado, em todo o mundo, né, nós temos o Agostinho. O Agostinho, então, ele é um dos pais da igreja, nos anos 350 a 450, foi o ministério dele, né? Ele era um homem importante para nós, porque ele, além de ter tido uma vida muito parecida talvez com muitas pessoas, uma vida comum, uma vida normal, uma vida com crise na área sexual, tal, esse homem vem a se converter, esse homem vem a entender o percurso que a vida dele precisaria tomar na vida religiosa, e dentro dessa vida religiosa, então, Agostinho tenta trazer uma transformação para essa igreja vendida, porque a igreja cristã estava sendo vendida para os romanos. E Agostinho, como um dos pais da igreja nesse período, ele tenta mostrar, olha, a coisa não é bem assim, a coisa pode ser diferente, tem que ser diferente, né? Então, como ele era um filósofo, um teólogo, um pastor, um bispo e muito respeitado no mundo naquela época, ele tenta introduzir, então, esse conceito da graça, da alegria de Jesus, né, de que Deus e o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, pode promover em nós libertação. E ele mesmo em si foi um homem liberto da lascívia, liberto de uma sexualidade incontrolável, liberto de uma vida perdida. Ele se converte, não somente se converte, se torna um religioso daquela época, um bispo daquela época, mas num determinado momento em que ele se vê a igreja se vendendo, se rendendo para a sociedade, ele se levanta e fala, vamos corrigir esse percurso, vamos melhorar esse percurso, isso não pode ser. Ele foi tão importante como pensador, filósofo, teólogo, isso que ele influenciou Lutero, influenciou Calvino, influenciou todos os reformadores pensadores, porque por ser filósofo, teólogo, bispo, experiente, e passando essa transição da igreja cristã sendo vendida, né, ou rendida ao governo romano em decadência, então ele se levanta para falar em favor da igreja verdadeira, da experiência verdadeira, da experiência da graça, da experiência do amor, da experiência da libertação. E ele escreve muitas coisas, ele trabalha muitas coisas, ele era um grande orador, muito respeitado. E os seus efeitos ali nos anos 350 a 450 vão ter efeito em toda a história do cristianismo até os dias de hoje. Nós nos apoiamos, enquanto igreja, definição de igreja, nas ideias de Agostinho. Muitas coisas que nós compreendemos e entendemos da Bíblia, ou em termos da graça de Deus, da libertação da graça de Deus, do amor de Deus, nós temos fundamento em Agostinho. Por isso que Lutero era um agostiniano, né? Ele era um monge agostiniano, por isso que Calvino usou e falou várias vezes sobre Agostinho, porque esse era um pai da igreja, verdadeiramente pai, preocupado com aquela igreja vendida ao Estado, rendida e perdendo as suas características e o seu valor de libertador. E ele mesmo compartilha a experiência dele como escravo da lascívia, escravo da sexualidade, escravo de uma mentalidade e de um padrão de vida que não era digno, né? Então, na sua conversão, né, à igreja e ao cristianismo daquela época, e depois da sua reforma, da sua reformulação, entendendo que aquela igreja e aquelas pessoas deveriam mudar, ser uma igreja diferente, voltar a ser aquela igreja libertadora, aquela igreja alegre, aquela igreja curadora. Então nós temos isso aí. Então, nos anos 350 e nos anos 400, Agostinho foi essa figura determinante para toda a história. Agostinho foi muito influenciado por Paulo. Então ele lia muito
como os outros reformadores, né? Romanos e Gálatas, né? E o próprio livro de Salmos. Então, você vai ver que a influência que Agostinho tinha era uma influência paulina, dos ensinamentos de Paulo, e que ele transferiu para os outros reformadores. Então, esse é o primeiro reformador, a gente chama de pré-reformista, antes da grande reforma de Lutero. Então, nós temos essa história a partir dos anos 350, 400 da era cristã. Aí nós temos John Wycliffe. John Wycliffe, ele era um ministro também na Inglaterra, e nos anos de 1300, quer dizer, 1300 e alguma coisa, 1330, ele foi o primeiro a traduzir o Novo Testamento em inglês. Até então, a Bíblia só tinha em latim, ou nas línguas originais ou em latim, e o latim era a língua oficial religiosa da época. Mas o Wycliffe estava preocupado em que o povo entendesse aquilo, conhecesse a Bíblia, lesse a Bíblia, para que eles pudessem se empoderar, porque o povo vivia preso, vivia subjugado pela igreja, vivia perdido pela igreja. Então, o Wycliffe, ele levanta e traduz a Bíblia para pôr a Bíblia na mão das pessoas. E isso realmente acontece. Essa é a primeira tradução que nós temos da Bíblia para o inglês, ou para a Bíblia em qualquer língua, em que não é o latim, né, no caso, e que começa a ser distribuída. E Wycliffe foi uma pessoa nos anos 1350, essa pessoa influente, né? Todos eles morreram de forma drástica, menos Agostinho, né? Mas todas essas pessoas morreram queimadas, morreram por causa dessa decisão de traduzir, de pôr a Bíblia, de colocar a Bíblia na mão das pessoas. John Huss foi uma pessoa ali mais perto da época de Lutero, nos anos também 1300, 1400, mas na era de 1400 ele era tcheco, e ele foi o primeiro também a traduzir para a língua tcheca o Novo Testamento e colocar a Bíblia à disposição do povo, a pregar e a transformar. Então, veja, esses pré-reformistas é antes de Lutero, e todos eles, que John Huss, que traduziu para o tcheco, né? Ele era uma pessoa que depois veio também a ser queimado, a ser os seus livros, o seu trabalho todo jogado fora, mas as influências que cada um foi deixando, que nem John Huss teve a influência de Wycliffe, que traduziu, né? E todos eles tiveram a influência de Agostinho, que de alguma forma estavam tentando mudar a igreja. Claro, não eram somente essas figuras, mas essas figuras foram as mais evidentes, as mais importantes dentro disso aí. Nós temos Agostinho, né? Que de Hipona, que é o local em que ele residia, de 350 a 430. John Wycliffe, de 1328 a 1384. E John Huss, de 1369 a 1415. E depois vem Lutero. Então, por que esses nomes são importantes? Porque eu tenho que saber isso. Saber que a Bíblia que hoje eu tenho na mão, ela não chegou de graça para mim. Ela chegou com muito sangue, muita dor, muita determinação, muitos homens empoderados, homens com conhecimento, pessoas dedicadas, com compaixão, que fez com que a Bíblia pudesse chegar até nós como nós a temos hoje. Então, os pré-reformistas, eles não conseguiram fazer a reforma, mas eles deram o encaminhamento para a reforma, eles deram a direção para a reforma, da graça, da importância da Bíblia para revelar a Deus, o amor de Deus, a transformação de Deus, quer dizer, pela Bíblia, com a Bíblia, nós vamos conhecer o Senhor. Então, todos eles tiveram a preocupação. Então, por isso que a gente fala desses personagens, e teria centenas de outros para nós falarmos sobre eles, mas assim, evidenciando assim, o quanto eles foram relevantes. E a vida deles não foi fácil. A vida deles, como eu disse para vocês, foi uma vida extremamente difícil, né? No sentido. E aí nós temos os reformadores, propriamente dito, né? Que é o Martinho Lutero, o João Calvino e João Ferreira de Almeida. Lógico, aqui nós estamos colocando só o que nós vamos falar hoje. Existem outras figuras, mas essas são figuras mais relevantes para o nosso contexto, né? Quando a gente pensa em termos de Brasil, né? Quando a gente pensa em termos assim, para nós, Brasil, João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia em português, mas ele nunca veio para o Brasil, não. Nesse período da Reforma, ele foi essencial porque ele trouxe a Bíblia em português para nós. Nós tivemos acesso à Bíblia em português. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil era proibido por lei, até os anos de 1800, entrar Bíblia, ou ter culto cristão, ou ter qualquer manifestação protestante, porque o país era regido pela igreja oficial. E qualquer pessoa que tentasse fazer isso era morta aqui.
Ela não tinha direito nem à saúde, nem a ser enterrado, nem a casar e nem a nascer. Então, qualquer pessoa que não pertencesse à igreja oficial até os anos 1800, então aqui no Brasil tinha esse tipo de perseguição. Então, apesar da Bíblia já ter sido traduzida em português, ela só entrava por contrabando aqui no Brasil. Através da Sociedade Bíblica Britânica e Americana, eles colocavam na mão de marinheiros ou de colonos que vinham para o Brasil a Bíblia para que eles pudessem ler e para que eles pudessem ensinar. Tudo clandestinamente, tudo escondido. Então, nós temos algumas igrejas, né, que foram formadas nesse período, americanas, né, ou europeias, mas que não podiam falar português, que eles nem falavam português, né, eles falavam as suas línguas maternas, mas assim, a Bíblia chegava até aqui em português para ser distribuída para algumas pessoas através de contrabando, escondida. Né? Então, era como a Bíblia, porque se alguém fosse pego com Bíblia, já ia ser condenado, já ia ser preso, perdia os direitos, não tinha cidadania mais, não podia fazer um monte de coisa. Né? Mas aí, a reforma chega, em termos pessoa física, várias igrejas tentaram entrar aqui no Brasil, os batistas, presbiteriano, metodista, mas eles não conseguiam, porque o governo brasileiro não permitia nenhuma instituição, nada que se não fosse a igreja oficial daquela época. Mas aconteceu que um médico chamado Robert Kelly, né, Robert Red Kelly, 1809 a 1882, era um médico escocês, né, convertido, né, e esse médico escocês, ele veio de uma tradição de John Knox, que era da Escócia, e John Knox foi estudante de Calvino. Então, você tem Calvino, que é um reformista, John Knox, que foi um reformista também, aluno de Calvino, que na Escócia formou o que nós conhecemos hoje como a Igreja Presbiteriana. E esse Robert Kelly, que era um médico, fazia parte dessa igreja, fazia parte desse movimento de Knox, ele veio para Portugal para evangelizar como médico. Foi perseguido, a casa dele foi queimada, eles foram expulsos de lá, e de lá, já falando um pouco de português, eles inventaram vir para o Brasil. Então, hoje nós temos que a primeira igreja protestante evangélica formada no Brasil foi por esse médico escocês, que você vai encontrar ele, inclusive, no seu cantor cristão, ou no seu cantor, na harpa, ou alguma música que você tiver, você vai achar Kelly, ou que seria a esposa dele, né, a Margaret Kelly. Nós temos vários hinos que ela escreveu, ou que traduziu, que fazem parte do nosso hinário. Robert Kelly, então, ele foi esse médico que, juntamente com o imperador do Brasil, começou a ensinar grego, e começou a ensinar sobre Jerusalém para o nosso imperador. E com isso o imperador se engraçou com ele, levou para a corte, ali em Petrópolis, e aconteceu que na sua casa ele começou a fazer uma escola bíblica dominical para índio e para os descendentes de africano. E isso era proibido por lei, isso lhe dava cadeia, ele seria expulso e tal. Mas ele tinha a proteção do nosso imperador, né? do príncipe ali regente, que gostava muito dele porque ele ensinava. Né, sobre Jerusalém, ele ensinava grego, ele ensinava coisas para ele e atendia a ele. E com isso, ele forma a primeira igreja evangélica, de fato, de língua portuguesa, que é a Igreja Evangélica Fluminense. Ela começou em 1855 no Rio de Janeiro, e ela tem até hoje. E hoje, essa Igreja Evangélica Fluminense, ela faz parte do aglomerado da Igreja Congregacional. Então, quando a gente pensa em igreja congregacional, então foi o William Carey que veio, trouxe, introduziu, e ele pagou um preço caro, porque com ele trouxe alguns portugueses, e aqui no Brasil ele foi perseguido, ele e o grupo dele também foram torturados, foram colocados em prisão, mas ele veio num período extremamente estratégico para nós. Foi o período da República, o período em que o Brasil estaria em mudança, e ele, juntamente com advogados, conseguiu fazer com que o Brasil saísse daquela escravidão, né? Não só ele, né? Porque ele foi uma das pessoas que cooperou nesse bojo de fazer com que o Brasil fosse um país liberto, né? E livre para outras religiões. Os ingleses ajudaram muito nisso, os americanos, os mercadores ajudaram muito nisso, mas ele teve um papel fundamental e foi o primeiro realmente a fazer isso. Então nós temos em Robert Kelly, esse iniciador. E todas as igrejas hoje, vamos supor, a nossa batista, presbiteriana, metodista, presbiteriana, assembleia, qualquer uma delas, nós temos um pouco de influência
do trabalho que ele iniciou. Por quê? Ele conseguiu entender a característica do brasileiro, ele conseguiu implantar a igreja aqui no Brasil e dar certo com os portugueses, com os africanos, com os índios, e ele conseguiu fazer uma igreja muito importante. Então, todos nós temos um pouco do legado, além do legado histórico, pioneiro dele, mas também dentro das nossas igrejas alguma coisa. E temos também os hinos dele e da esposa nos hinários pelo Brasil todo e diversas denominações, tá joia? Só para vocês entenderem também, eu coloquei a enologia de Lutero, não sei se vocês sabem, mas antes da Reforma, as igrejas não cantavam, as pessoas não cantavam. Quem introduziu a música congregacional foi a Reforma. Hoje você canta na igreja por causa de Lutero, por causa de Calvino, por causa de John Huss, porque antigamente as pessoas não cantavam, não liam, não cantavam, só ficavam lá assistindo os padres rezando lá em latim ou falando, né, os seus cantos, né, gregorianos ali, e as pessoas ficavam só assistindo. Quem introduziu a música nos cultos, e nas celebrações foram os reformistas. Então hoje você pode cantar porque os reformistas introduziram a participação do povo, porque era a forma das pessoas gravarem a Bíblia, conhecerem a Bíblia, e os textos eram só salmos, os textos que eles musicavam eram mais salmos, né, que eles musicavam muitos salmos, e assim as pessoas conseguiam decorar, porque as pessoas não sabiam ler ainda, mas elas conseguiam decorar a música e decorar a palavra de Deus, né, e com isso tal. Só para vocês entenderem também, entender a importância da reforma, não existia escola pública. Não existia escola, só existiam os mentores, ou as escolas particulares, que era só os ricos, só a elite ia. A escola pública, 80%, 90% da população não sabia ler. Que Lutero instituiu como igreja protestante? Toda igreja vai ser uma escola. E aí começou as escolas públicas, e o início da escola pública, o primeiro livro da escola pública foi a Bíblia. Não é interessante? Ele criou as escolas para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. E aí, depois da Bíblia veio a matemática, veio o alemão, mas a Bíblia foi o início da escola pública. Então, quando eu penso nisso, a importância que a Reforma teve, que esses homens tiveram na nossa vida, se hoje nós podemos estar num templo bonito como esse, se hoje nós podemos ter 1, 2, 3 Bíblias, se hoje a gente pode cantar, se hoje a gente pode falar gostei, não gostei, aceito, não aceito, foram por causa dessas pessoas que nós hoje temos esse privilégio e essa vantagem. Então você vai ver que sempre, quando você trata dos reformadores, eles foram inspirados pelos Salmos, principalmente Salmo 1 e Salmo 119, que fala da Bíblia, que fala da palavra de Deus, que nos encanta nos levar a conhecer mais e ter intimidade com a palavra de Deus, né? Escondi a sua palavra no meu coração. E Romanos capítulo 1, versículo 16, Gálatas capítulo 2, 16. Então, essas são as passagens que moveram o coração e fortaleceram e empoderaram os reformistas para que eles pudessem fazer o que fizeram, e que foi muita coisa. Quando a gente vê, ainda em Timóteo, mas agora em uma outra passagem, Timóteo capítulo 3, 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso aqui é um resumo do que seria a reforma, é um resumo do que nós precisamos na nossa vida enquanto homens, enquanto pessoas que precisam entender a vontade de Deus. Então, entender que toda essa Escritura, ela é inspirada por Deus, e eles tinham amor pela Bíblia. Eles tinham amor pela revelação que a Bíblia trazia a eles. E eles queriam, não só eles conhecerem e serem revelados pela Bíblia, Deus, Jesus, mas eles queriam que as outras pessoas também compreendessem, aceitassem e entendessem isso. Então, eu preciso entender que toda essa Bíblia que hoje eu tenho com facilidade, ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. Deus, você já olhou assim, Deus fala comigo? Ele já falou. Você que não está ouvindo a Deus, você que não está conhecendo a Deus, será que Deus precisa falar alguma coisa a mais do que Ele falou na palavra dEle para você? Será que você já sabe toda a palavra dEle para Ele te falar alguma coisa a mais? Né? Eu vejo assim, quanto mais eu leio a Bíblia, mais Deus fala comigo, fala em todas as áreas da minha vida, e mais eu admiro a Bíblia porque eu vejo a voz de Deus, eu vejo a inspiração de Deus, e esse Deus que se revela a mim e me traz graça e alegria na minha vida, e me fortalece.
Quantos homens hoje se sentem tão enfraquecidos, tão empobrecidos, tão assim, não vou conseguir nada, não vou ser nada, não tenho nada, a vida não é nada. Quantos homens estão se sentindo fragilizados? E o que falta a cada um de nós é sermos fortalecidos no conhecimento da palavra, que nos leva à revelação de Deus e sua graça sobre nós, traz a pessoa de Jesus sobre nós e nos enche do seu Espírito, da sua vontade e nos fortalece, não só para nós mesmos, para que nós possamos fortalecer outras pessoas. Esses irmãos fortaleciam outras pessoas, né? Eles trabalhavam e o coração deles era movido pela paixão. Então veja, né? Poder, amor e equilíbrio, né? Então quando você vê esse versículo que nós lemos em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada, né, por Deus e útil para quê? Então essa Escritura é útil para ensinar, o versículo diz. Ensino apresenta os conceitos e princípios que devemos seguir. Quer dizer, eu preciso aprender alguma coisa? Preciso. Onde eu preciso aprender? Na palavra de Deus. Então, quando eu me volto para a palavra de Deus, eu estou aprendendo. Então, por isso que ele diz assim, que para o ensino, ensinar o quê? Os conceitos, os princípios, aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Ele não quer que eu faça. Então, a palavra de Deus, e aqui Paulo está falando a Timóteo, esse Paulo que falou a Agostinho, que falou a Lutero, que falou a John Hus, que falou a Calvino, né? Essa palavra de Deus que nos fala hoje, nos mostra assim, que nós precisamos aprender, que nós somos constante estudante. E se eu não estudo a Bíblia, eu vou ser fraco mesmo. Se eu não conheço a Bíblia, o diabo vai me bater e eu vou apanhar e não vou saber o que fazer. Porque é a palavra de Deus que me fortalece e me assegura, né? Então veja, a gente está fazendo a exposição do texto bíblico para vocês, de 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada, ponto passivo, por Deus. Inspirada não quer dizer assim, só Deus falou ali. Deus está ali. Deus está falando ali. É do próprio Deus. É Deus conosco. Então ela é útil para o ensino, tudo aquilo que eu preciso aprender. Ela é útil também ao quê? Para a repreensão. A gente acha que repreensão vai me bater, né? Não, a repreensão aqui é diferente. Veja, oriente em questões específicas antes que algo aconteça. Sentido de advertência. Então a repreensão é a palavra de Deus fala, opa, isso eu não posso. Opa, isso eu não devo. Então não é que a palavra de Deus vai me repreender, vai me bater. Ela vai me avisar daquilo que eu posso, que eu não posso. Então, quando diz aqui em 2 Timóteo, repreensão, ela serve para nos orientar nas questões específicas, antes que algo aconteça, antes do pecado acontecer, ela vai, olha, você vai pecar, olha, isso leva ao pecado, isso leva ao erro, isso leva ao enfraquecimento. Então, a palavra de Deus serve para nos advertir, antes de nos corrigir. Porque a segunda parte é a correção. Se eu não aprendi, eu vou ser repreendido, vou ser corrigido e vou viver uma vida injusta. Mas se eu aprendi o ensino, fui repreendido, quer dizer, então eu não vou cair naquela armadilha, eu não vou cair naquele pecado, eu não vou cair naquela situação. E se caso eu caia, então ela serve para corrigir. Quando já houve um erro e precisamos retomar o caminho certo, subentende? Um processo disciplinar. Então Deus me corrige, porque Ele quer me colocar no caminho certo. Mas se eu aceitei a repreensão antes, eu não vou cair nisso. Se eu aprendi alguma coisa antes, tá joia? Mas tudo isso, o ensino, a repreensão e mesmo a correção, serve para que a gente possa andar na instrução, na justiça, nos dá subsídios para fazermos a escolha para uma vida justa. Então, quando eu penso sobre essas coisas, eu vejo assim, veja como é importante a palavra de Deus, como eu preciso da palavra de Deus, como a palavra de Deus é essencial. E o que esses homens e mulheres e famílias fizeram por nós, para que nós tivéssemos a Bíblia hoje, eu tenho que agradecer a Deus. Por isso que, né, a gente, nesses 500 anos de reforma, nós temos que agradecer a todos esses homens. Eu sei que talvez você nunca tenha ouvido falar deles, mas hoje você está vendo como eles são importantes, como eles foram essenciais para que hoje você tivesse a sua Bíblia, para que hoje você tivesse a sua igreja, para que hoje nós pudéssemos viver esse momento. Então nós temos alguns momentos na vida da igreja. Veja a importância que eu vou falar agora para vocês. Nós tivemos alguns momentos na vida da igreja. A igreja que se iniciou em Jesus, o povo que se iniciou
aceitando o Evangelho e o governo de Deus. Aí nós temos Paulo, né, primeiro Pedro, depois Paulo e Barnabé, né, que faz uma reforma para que essa igreja chegue até nós. E aí depois nós temos, na virada, né, dos poderes ali nos anos 350, em que Roma está se desfacelando, 200, 300, então Roma, ela adere à igreja cristã e a igreja se corrompe, começa a se corromper a partir dali. Aí nós temos Agostinho que se levanta e fala, olha, eu era uma pessoa corrompida, eu era uma pessoa pervertida, eu era uma pessoa que não tinha controle sexual, eu era uma pessoa... E ele acaba se convertendo e acaba tentando orientar essa igreja na sua maturidade para que ela volte aos caminhos da graça, do amor, do perdão, da liberdade de Deus. E aí nós temos os outros pré-reformadores que pagaram o preço de traduzir para o tcheco, para o inglês, para que as pessoas tivessem acesso a essa Bíblia. Isso foi uma iniciativa, foi um despertar que a Bíblia poderia ser traduzida. Aí depois nós temos Lutero, Calvino, né, e os que vêm seguindo, fazendo a grande reforma que hoje nós vivemos. Se vocês soubessem que, porque a reforma é importante, ela não criou só igrejas, ela mudou a sociedade, mudou cultura, mudou o sistema econômico, político do mundo, não estou falando da Alemanha. Se você pensa assim, vamos pensar na Alemanha, vocês acham a Alemanha um país legal? Já ouviram falar que é um país poderoso na Europa? No mundo? Você sabe por que ela é poderosa, fabulosa, grandiosa, né? Eu estive na Alemanha, já estive várias vezes lá. Por que ela é tão grandiosa assim? Porque os seus fundamentos estão na palavra de Deus. Ela se deu início dessa reforma que Lutero trouxe, porque até então a Alemanha era um país desfacelado, de reinos e príncipes e não sei o que mais, e competição, e igreja católica em cima, mas de repente Lutero institui e provoca e muda aquela sociedade. Quem gosta da Suíça aqui? Já ouviu falar da Suíça? De Genebra, né? Nossa, ali é um país de mais do que primeiro mundo, mais do que Alemanha, Estados Unidos, é um país riquíssimo, um país fundamental. Sabia que a Suíça e Genebra era uma cidadezinha sem vergonha, que não valia nada? As pessoas tinham até medo de passar lá porque eram roubadas, as coisas ruins aconteciam ali, as pessoas não gostavam. De repente, Calvino tem que passar por ali. Aí quando Calvino está passando por ali, né, um dos reformadores ali da Suíça incentiva, Calvino, fica conosco, olha, Deus tem um propósito de você não ficar escrevendo livro, estudando, mas nos ajudar aqui. Eu não estou encurtando a história, mas Calvino foi, fez um pouco, depois saiu, voltou, e o governo suíço, o governo de Genebra, instituiu a educação reformista como base do seu governo, da sua cidade. Hoje, a Suíça e Genebra é um dos países mais ricos do mundo, sempre foi, né? Prósperos em todo sentido. E todo o seu fundamento está na palavra de Deus, porque Calvino amava a palavra de Deus. E os seus ensinos, hoje, ali foi um centro de ensino teológico para o mundo inteiro dos reformados, e ainda hoje é um centro ainda de muito valor para todos nós. Mas foi Calvino, juntamente com outros reformadores, que mudou a estrutura social, política e econômica daquele vilarejo e tornou o que é hoje conhecido. Quando eu olho para o nosso Brasil, eu falo assim, não é diferente de Genebra, é uma porcaria. Né? É uma coisa que você fala, meu Deus do céu, a coisa está louca aqui, né? Muita coisa faltando saúde, morrendo criança, morrendo adulto, não tem o que comer, falta emprego. Você fala, cara, bom, Genebra era pior do que a gente. Mas com a palavra de Deus, por homens e mulheres e famílias que se dedicaram ao estudo, ao aprendizado, trazer Deus através da sua palavra, aquele país foi transformado e recebe os benefícios até hoje. Não que eles sejam cristãos hoje, mas o benefício que eles têm até hoje, eles recebem porque foi fundamentado na palavra de Deus. Que nem a Alemanha. A Alemanha também hoje não é um centro religioso, mas eles recebem benefício da reforma até hoje, deles terem mudado a estrutura política, social e econômica. Se você pegar os Estados Unidos e pensar que era um país de refugiados, né, da Inglaterra, né, do Reino Unido, e aqueles refugiados entendem que ali era uma oportunidade de Deus e em um determinado momento, encurtando a história, eles querem fazer a constituição daquele país.
A Constituição dos Estados Unidos, para formar como um país aqueles estados, a primeira é sobre o valor da palavra de Deus, da liberdade religiosa. E toda ela é forjada por aqueles homens piedosos daquela época. E hoje os Estados Unidos é o que é. Não porque ele é hoje, mas porque é o que ele foi no início. Infelizmente, o Brasil teve um início muito ruim. O nosso início não foi um início bacana. E não só o início, né? O meio, né? O lado, tal, né? Mas nós precisamos de um espírito reformador no Brasil. Homens e mulheres que amem a palavra de Deus, amem pregar a palavra de Deus, anunciar as verdades de Deus, a justiça de Deus e a graça de Deus. A solução do Brasil e do nosso estado, da nossa igreja, é a palavra de Deus, não é outra. Foi para essas nações, é para a nossa nação também, que ainda não usufruiu o suficiente. Quando eu olho para irmãos heróicos, que nem os nossos irmãos que iniciaram o trabalho em Belém, a gente olha hoje o trabalho lá em Belém, das assembleias, e fala, nossa, que magnífico, espetacular. Mas se você olhar como aquilo aconteceu, e a disposição daqueles irmãos irem até ali, e criarem o que não existia, ver o que não existia, ter a visão daquilo que precisaria ter, e se dispuseram a trabalhar para aquilo acontecer, então a gente enxerga hoje os resultados daquilo. Aqui também não foi diferente. Em São José não foi diferente. Quando tudo se iniciou aqui, por exemplo, na igreja há 80 anos atrás, as coisas não eram simples, as coisas não eram fáceis, havia perseguição ainda, mas irmãos insistiram, lutaram, batalharam por nós, para que hoje nós pudéssemos ter as portas abertas, falarmos sobre Deus, conhecermos a Deus e convidarmos outras pessoas. Então, o chamado da reforma nos chama a palavra, nos chama a graça de Deus, nos chama a suficiência de Jesus Cristo, nos chama a entender que Jesus é o único caminho da salvação e libertação, e que a palavra de Deus é toda fonte de autoridade na nossa vida. Não é a igreja, não é o governo, não é ninguém, é a palavra de Deus. Só que palavra conhecida, palavra revelada, palavra que eu preciso buscar. A diferença da igreja reformada, da igreja oficial anteriormente, porque agora as pessoas podiam ler, podiam estudar, podiam entender e podiam viver. Nós podemos tudo isso, não fazemos porque não queremos. Nós temos a toda a liberdade de fazermos isso. Aqueles irmãos, quando eu penso que foram jogados na fogo, gente, eles foram queimados como bruxos. Eles, as Bíblias deles, as famílias eram despojadas, pescoço degolado, tudo era... E eles viviam perseguidos. Mas eles pagaram um alto preço para que hoje a gente tivesse essa facilidade. Agora, essa facilidade eu só vejo porque eu não vejo com os olhos de Deus. Porque Deus não vê facilidade. Deus vê um mundo para ser ganho. Deus vê pessoas e jovens se perdendo. Vê homens e mulheres sem esperança, sem futuro, sem alegria. O olhar de Deus é um olhar apaixonante, um olhar de paixão e de amor. Hoje eu olho com tranquilidade porque eu não estou olhando com o olhar de Deus. Hoje eu olho que eu tenho facilidade porque eu não estou olhando. Mas vai tentar viver a palavra de Deus na tua empresa. Vai tentar viver a palavra de Deus na tua escola. Vai tentar viver a palavra de Deus na tua vizinhança. Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Mas é uma perseguição para que muitos possam se converter, para que muitos possam conhecer a Deus. Aqueles irmãos não tiveram medo de perder cargo, perder casa, perder dinheiro, perder a própria vida, para que essa palavra se estendesse até nós. Nós estamos fazendo essa revisão de 500 anos. Eu não sei quantos anos nós temos para frente ainda, mas alguma coisa é certa. Precisamos dessa reforma das nossas igrejas. Esse amor e essa paixão pela palavra, de conhecer a Jesus Cristo e a Deus e a graça do Senhor em nós, e sermos movidos pela paixão e compaixão aos próximos, e entender que se eu estou vendo as coisas com muita tranquilidade, porque eu não estou vendo com os olhos de Deus, porque Deus não está tranquilo. Deus está como aquele pai impaciente do filho pródigo, esperando, ansioso para atender o filho. Será que nós queremos atender o nosso filho que está fora? Atender o nosso vizinho, os nossos amigos que estão fora? Ou será que a gente está vivendo a nossa vidinha, a nossa tranquilidade?